Olá humano, olá humana, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda para mais um episódio do meu, do seu, do nosso Humanisticamente. Galera, voltamos aí depois de um inverno para mais um episódio do Humanisticamente. No episódio de hoje eu trago um trecho de uma aula que eu gravei para o curso Cátedra. O Cátedra é um curso onde eu ministro aulas para a prova de seleção do mestrado e doutorado da UFC. Então, no Cátedra tem uns temas muito legais de teoria do direito, de filosofia, que casam muito bem aqui com o Humanisticamente, o meu, o seu, nosso canal de humanística, de filosofia, sociologia, de temas de humanidades e direito. E aí, no episódio de hoje, eu vou trazer um segmento de uma aula que eu gravei para o Cátedra, nada mais, nada menos do que sobre a obra Teoria Pura do Direito, de Hans Kelsen. Então, no seu episódio de hoje, você vai ter aqui uma pequena degustação de Teoria Pura do Direito, de Hans Kelsen, essa obra que é um marco da teoria do direito, e que eu espero que você possa gostar bastante, que possa ser bastante útil para você os temas que a gente vai trabalhar hoje. Então, se liga aí nesse trecho, depois da nossa vinheta, vai! Vamos ver o que o Kelsen fala capítulo a capítulo, e ele começa com direito e natureza. E já no começo da obra, ele fala isso assim com todas as palavras, que o seu objetivo é purificar a análise do fenômeno jurídico de quaisquer elementos que lhe sejam estranhos, ou seja, afastar de qualquer coisa que não seja a ciência do direito, afastar o objeto de estudo da ciência do direito de qualquer coisa que não seja norma. E isso significa afastar de preocupações do nível psicológico, sociológico, político, religioso e assim por diante. Para Kelsen, o objetivo é evitar o sincretismo metodológico. Olha aí, para algo ser ciência tem que ter um objeto bem definido e um método bem definido. Não pode ter sincretismo metodológico, ficar se misturando com outras ciências. O Kelsen é a dona Florinda e considera o direito o seu filho Kiko. Diz, venha, não se misture com essa gentalha. Não se misture com o negócio de filosofia, sociologia, psicologia, religião. A gente é norma na veia e formalismo metodológico. A teoria de Kelsen distingue as ciências naturais das ciências sociais, propondo uma análise dos atos humanos em dois planos distintos. O objetivo, que é analisado pela ciência jurídica, e o subjetivo, que vai buscar os fundamentos não objetivos, ou seja, subjetivos, sejam transcendentais, filosóficos, psicológicos, que isso aí não é preocupação do direito. A preocupação do direito são questões objetivas da ação humana, e não esses elementos psicológicos, filosóficos, que são estranhos ao direito. Ele destaca que, enquanto uma planta não pode comunicar seu significado ao investigador, um ato humano pode trazer consigo uma explicação jurídica. Dessa forma, a norma surge como um esquema de interpretação, servindo como um parâmetro pelo qual se avalia a licitude ou ilicitude de uma conduta. Então, o direito é ciência e uma ciência diferente das ciências naturais. Ele é diferente das ciências naturais, que a gente vai ver mais adiante que são ciências da causalidade, ou seja, se eu soltar esse apagador aqui, ele vai cair ou não vai? Com certeza ele vai cair, porque isso aqui é causalidade, é causa e efeito. A ciência natural chamada física, ela diz, se você soltar, a força gravitacional vai puxar esse apagador para baixo. Causa, consequência. O direito não é uma ciência natural, ele é uma ciência própria, que é a ciência jurídica, que é uma ciência de imputação. Ele não é baseado em causalidade, ele é baseado em imputação. Ele é baseado em dever ser. Então, o direito é diferente das ciências naturais, mas ele também é diferente de outras ciências humanas ou sociais aplicadas, porque o direito é baseado justamente
na normatividade, que é baseada, por sua vez, em uma análise objetiva da ação humana. A norma, segundo Kelsen, é definida como um dever ser, ou seja, uma proposição de caráter imperativo com emissor e destinatário. Então aqui tem uma definição muito básica de norma para Hans Kelsen. Por quê? Porque para o Kelsen, a norma é um dever ser, uma proposição de caráter imperativo, ou seja, é um comando imperativo que diz como algo deve ser, com emissor e destinatário bem definidos. Então, para o Kelsen, você já começa a ver aqui o que é a norma na sua concepção estática. É um comando, um imperativo. Imperativo é dizer, faça isso, faça aquilo. A norma é um comando imperativo que traz um dever ser, como as coisas devem ser. Ou seja, você deve pagar o tributo até tal dia do mês. Se você compra um imóvel, você tem que pagar 2% de ITBI. Deve ser. Então, é um comando imperativo, faça isso, pague o ITBI. Deve ser pago 2% sobre o valor venal do imóvel e tem um emissor e um destinatário bem definidos. Ele diferencia entre o ato de ordenar, que é um ato de vontade, e o ato daquele a quem a ordem é dirigida, observando que apenas a norma válida, fundamentada em um ordenamento jurídico, tem força vinculativa. Por que que ele diz isso? Porque, para o Kelsen, como a sua metodologia é uma metodologia formalista, o que garante se uma norma deve ou não ser aplicada não é a qualidade dessa norma, ou seja, não é se uma norma é justa ou se ela é injusta, não é se a norma é boa ou é ruim, é se ela está dentro de um ordenamento jurídico que faz ela exigível. É isso que faz uma norma ser válida na concepção de Kelsen. A validade da norma não depende da vontade do legislador, não depende da justiça do seu comando, do seu imperativo. O que depende é se ela está dentro de um sistema escalonado que é compatível com as normas superiores, sim, compatível em conteúdo, mas pouco importa esse conteúdo, o que importa é que ela seja formal e materialmente compatível com a norma de cima, porque o que importa não é o seu conteúdo, o que importa é a compatibilidade. Se ela for compatível até a Grundnorm, que é a norma fundamental, que é a norma de cúpula, ela vai ser uma norma posta em um sistema que funciona e que faz dela exigível. Então, é um sistema que opera para fazer as normas exigíveis. Kelsen distingue entre vigência e eficácia das normas. A vigência refere-se às condições de existência das normas, aspectos temporal, espacial, pessoal, enquanto eficácia é se essa norma é respeitada ou não. Até aqui é a teoria geral do direito básico. Vigência é se a norma está no sistema jurídico apta a ser usados pelas pessoas ou pelos profissionais do direito. Isso é vigência. É se a norma está disponível para seu uso, né? Se ela está na vacatio legis, por exemplo, ela ainda não está vigente. Ela vai demorar um tempo para poder ser utilizada. Mas eficácia é a respeitabilidade. É se as pessoas estão cumprindo o que a norma diz ou não. Até aqui, o conceito ou a definição de vigência e eficácia, tudo igual a dos demais autores. Mas a gente vai ver que tem uma diferença aqui importante, significativa, de vigência e eficácia em Kelsen. Quanto à regulamentação da conduta humana, Kelsen diferencia entre regulamentação positiva e regulamentação negativa, sendo a primeira quando a conduta é expressamente autorizada e a segunda quando ela não é proibida. Ou seja, é a diferença entre ordenar, que é a conduta positiva, e permitir, que é simplesmente não tratar do assunto. É a lógica do direito. O que não é proibido é permitido. Então, o direito ele pode ordenar as condutas positivamente, dizendo isso, pague o tributo. Ou ele pode simplesmente permitir. Ele diz, por exemplo, você é livre para exercer qualquer atividade profissional até que lei posterior venha regulamentar. Então, se não é proibido, é permitido.
No que se refere aos valores, Kelsen analisa a relação entre a conduta, as normas, os desejos humanos e os fins almejados. Ele admite que os valores humanos são relativos. É aquela história do relativismo axiológico de Kelsen, uma vez que derivam de atos de vontades humanas. E sugere que valores absolutos só existiriam com base em normas supra-humanas que não nos dizem respeito. Kelsen também explora a relação entre direito e ordem social, ressaltando a particularidade do direito em prescrever condutas sociais e impor sanções para condutas opostas às desejadas. Ele argumenta que o direito é a ordem social mais importante, porque ele deriva da força do Estado. Aqui, Kelsen está introduzindo um tema que vai ser muito importante dentro da sua teoria do direito, que é o tema da coatividade. O que faz o direito tão importante? É que se você não cumpre o direito, meu amigo, você vai preso. Se você não cumpre o direito, meu amigo, você perde sua propriedade. Se você não cumpre o direito, você vai ser forçado a cumprir pela comunidade. Max Weber dizia o quê? Max Weber dizia que o Estado é a comunidade humana que detém o uso legítimo da violência. O Estado, ele é força. E o direito ele é importante porque ele regula a força do Estado. Então, para Kelsen, a força que se manifesta juridicamente como sanção, a sanção é algo indispensável dentro do direito. Não existe direito sem sanção para Kelsen. Kelsen, inclusive, no Teoria Pura, ele faz isso e na maioria das suas obras, na sua obra que foi publicada pós-mortem, que é o Teoria Geral das Normas, que é uma obra que foi publicada, como eu disse, com escritos achados depois que Kelsen morreu, então não dá para bater o martelo que ele, de fato, publicaria aquilo naqueles termos, mas só no Teoria Geral das Normas ele mudou o que ele sempre defendeu, que é até o Teoria Geral das Normas, em todas as outras obras ele defendeu que a norma primária era a sanção e a norma secundária era o comando. Todas as normas têm comando e sanção. Então pague o tributo até tal dia do mês, se você não pagar, multa de 20%. Se você não pagar multa de 20%, é a sanção. Para a grande maioria dos outros autores, a norma secundária é a norma que traz a sanção. Quando a gente estuda direito penal, a gente vê lá, né? Matar alguém, pena de tantos a tantos anos. Pena de tantos a tantos anos é o comando secundário, a norma secundária. Kelsen, no Teoria Pura, ele diz o contrário. Norma primária é que estabelece a sanção. Por quê? Porque para Kelsen, a sanção, a coação do direito, a força, é o que faz do direito a ordem social mais importante de todas. Existem outras ordens sociais? Existem. Por exemplo, a religião vai ter um bocado de normas, né? Você abre a Bíblia, ela é cheia de normas, né? Tá lá em Gálatas, não pode fazer circuncisão. Se você fez circuncisão, vai para o inferno, né? Tá lá em Gálatas, se eu não me engano, é 4:20, né? Não pode ser circuncisado, tá? Fez circuncisão, não pode comer camarão, tá lá, viu? Só tranquilizo vocês que, obviamente, que eu não concordo com essas interpretações, né? Eu estou só mostrando que a Bíblia tem várias ordens, né? Várias normas, são normas. Bobbio, ele vai dizer que nós somos regulados por uma infinidade de normas. São tantas normas quanto são os grãos de areia numa praia. A Bíblia está lá cheia de normas, né? Se você foi circuncisado, vai para o inferno, viu? Então, eu sou católico, tá? Mas eu acho curioso essas normas da Bíblia, né? E aí o que acontece? Óbvio, de outros tempos, mas temos que fazer uma interpretação atualizadora. O que acontece? A religião tem várias normas. A moral tem várias normas. O que vai diferenciar a norma do direito é que ela tem uma sanção institucionalizada. Quem vai dizer isso como diferenciação, na verdade, é o Bobbio. Mas isso deriva de Kelsen, né? Como diria um amigo meu, Kelsen andou para que Bobbio pudesse correr, né? Sem Kelsen não existiria Bobbio. Então,
ele argumenta que o direito é a ordem social mais importante por ter esse monopólio da força, por ser uma ordem jurídica de coação, né? Por ser uma ordem jurídica de coação. Kelsen define assim a ordem jurídica como uma ordem de conduta humana normativamente coativa. Olha a definição de ordem jurídica do cara. Anota isso aí, galera. Anota isso aí, pelo amor de Deus. Coisa linda para você. Qualquer coisa que acontecer na prova que caia Kelsen, você pode botar. Kelsen define a ordem jurídica como uma ordem de conduta humana normativamente coativa, fundamentada em um sistema hierárquico de normas. Meu Deus. Olha aí. Você colocar isso na prova, o examinador olha e diz, meu Deus, estou diante do novo Clóvis Bevilacqua. Estou diante da nova Clóvis Bevilacqua. Né? Então, olha aí. Kelsen, estou diante da nova Paulo Bonavides. Kelsen define, assim, a ordem jurídica como uma ordem de conduta humana normativamente coativa fundamentada em um sistema hierárquico de normas. Ou seja, o direito, a ordem jurídica, o sistema jurídico, o ordenamento jurídico, é uma ordem de condutas humanas normatizadas. O direito é uma série de normas que diz como a gente deve se comportar e não se comporte não, que vem a sanção, vem a força para te obrigar a fazer isso. E isso é tudo organizado dentro de um sistema hierárquico de normas, um sistema hierarquizado de normas. A norma jurídica, embora não precise estatuir um ato coercitivo, deve estar vinculada a uma norma que o faça, sendo sua validade determinada pela ordem de coação da norma fundamental pressuposta. Ou seja, a norma jurídica, embora não precise estatuir em si a sanção, ela deve estar vinculada a uma norma que o faça, para garantir sua validade. O que o Kelsen está dizendo? Ele está dizendo, ora, não se engane. Se a norma não traz em si a sanção, é porque às vezes ela está ancorada em outra norma que traz a sanção. Ele discute isso, por exemplo, aqui no Teoria Pura, ele discute isso. Quando ele vai falar, por exemplo, da norma constitucional. A norma constitucional você não vê a sanção de cara lá, né? Lá diz, por exemplo, os tribunais regionais devem ser compostos, né, por 1/5 de pessoas oriundas do Ministério Público ou da advocacia, na verdade, e da advocacia alternadamente, né? O 5º constitucional. Ele não diz, se descumprir tal consequência, não diz. Aí você pensa assim, nossa, então não tem sanção? Tem sanção. O que é a sanção do descumprimento dessa norma? A própria declaração de inconstitucionalidade do ato que diz respeitar. Então, às vezes, a sanção não precisa estar expressa. Às vezes, a sanção não precisa estar lá gritando, eu sou uma sanção. Mas ela decorre do sistema. E tudo isso até chegar na norma fundamental. Assim, a teoria pura do direito de Kelsen apresenta uma visão do sistema jurídico como um sistema normativo autônomo, livre de influências externas, né? Livre de influências na justiça, nos fatos sociais. Professor, para Kelsen, o que fundamenta o direito lá, o que está na origem de tudo, não é uma decisão política? Não, não é. Quem dizia isso era Carl Schmitt, decisão política fundamental. Para o Kelsen, não. Para o Kelsen, o que importa é da Constituição para cá. Tudo que está antes da Constituição, tudo que está antes do sistema jurídico e tudo que está depois não importa para a gente. Professor, mas não é óbvio que é a política que cria o direito? Gente, pode até ser, né? Pode ser que no Irã, por exemplo, não seja a política, seja a religião que cria o direito. Pode ser que nos Estados Unidos seja uma forte ideologia capitalista que cria o direito. Pode ser que nos antigos países comunistas fosse uma noção de justiça social que cria o direito.
O que importa é que para Kelsen, dentro da ciência do direito, a gente não precisa se preocupar com isso. Não é que Kelsen fosse um ingênuo que acha que o direito nasce no vácuo, né, de combustão espontânea. É que ele faz um corte epistemológico. Como todo bom cientista, ele diz, eu não consigo estudar tudo. E no direito, o que importa é a ordem jurídica posta. Eu, como cientista, não preciso me preocupar com o que está fora, com o que vem antes ou com o que vem depois. O que importa é se é um sistema normativo escalonado que garante a respeitabilidade de suas normas. E nada garante mais a respeitabilidade de uma norma do que a coação, do que a sanção, do que a força, né? Kelsen, no Teoria Pura, explora a natureza coativa do direito, afirmando que isso faz o direito distinto de outras ordens sociais, como a religião, como a sociologia, como a filosofia e assim por diante. O direito transforma as condutas em ilícitos e isso em sanções. As condutas não desejadas são transformadas em ilícitos. O que o direito não quer que ocorra, ele diz que é ilícito, e a consequência da prática de um ato ilícito é a sanção. O direito, assim, vai fazer com que o que ele quer que seja efetivado seja protegido, dizendo que se as pessoas fizerem aquilo que o direito diz que é para elas não fazerem, elas serão punidas. Então, Kelsen discute o monopólio da coação pela comunidade jurídica, uma característica que evoluiu ao longo do tempo. Nas ordens jurídicas primitivas, o uso da força não autorizado pela comunidade não era necessariamente ilícito. Com o tempo, desenvolveu-se a proibição do uso da força, a menos que especificamente autorizado como sanção. Este monopólio pode ser descentralizado, permitindo, por exemplo, né, a autotutela, como o caso da legítima defesa, o de esforço imediato. Mas o monopólio do uso legal, salvo essas exceções, é do próprio Estado. Esse é um ponto que Kelsen era muito criticado pelo professor Arnaldo Vasconcelos. E aqui é um diálogo muito bom entre os dois, né? Um diálogo entre o Teoria Pura do Direito e o Teoria da Norma, do professor Arnaldo. Por quê? Porque para o professor Arnaldo, não é que o direito era coativo. O direito era coercível. Professor, e tem diferença? Tem. Coativo significa que a sanção é intrínseca e inevitável. Para o professor Arnaldo, o direito não era coativo, ele era coercível. A coercibilidade era uma possibilidade. Eu lembro bem das aulas do professor Arnaldo dizendo, ora, a grande maioria das pessoas cumpre o direito. A grande maioria das pessoas cumpre o direito. Então, a adesão ao direito não se dá por meio da força. A força só vem no caso do descumprimento. Então, o professor Arnaldo criticava a noção de coatividade do direito. Ele dizia que o direito não é coativo. O direito é coercível. Ou seja, ele é passível do uso da força. Ele não é a força em si. É uma visão totalmente antagônica com a de Kelsen, tanto que Kelsen dizia que a norma, ou a parte da norma que estabelece a sanção é a norma primária, e não a norma secundária. E essa lógica de coatividade, Kelsen levou ao ponto de discutir o exemplo que foi inicialmente trazido por John Austin, né? Ele vai discutir a questão do bando de salteadores, né? O que é o bando de salteadores? É o bando de criminosos, né? O John Austin, ele que desenvolve essa metáfora. John Austin, professor de Oxford, né? Predecessor de Herbert Hart na cátedra de Teoria do Direito da Universidade de Oxford, ele fazia o seguinte questionamento, o Austin. O que diferencia o Estado de um bando de criminosos? Então imagine o seguinte, um bando de criminosos entra num banco
mostra o revólver para todo mundo e diz, enche esse saco de dinheiro. É uma ordem de coerção. Concorda que é uma ordem de coerção? Enche esse saco de dinheiro. É uma ordem de coerção. Se o direito é uma ordem de coerção, e a ordem dos assaltantes que entram dentro do banco é uma ordem de coerção, o Estado equivale a um bando de salteadores, um bando de criminosos que tomou conta e por meio da força faz com que todos os outros o cumpram. Aquela galera anarcocapitalista, né, que quer que o Estado acabe, que diz que tributo é roubo, eles usam mais ou menos essa ideia, né, de tributo é roubo, né? Ou seja, o direito é uma ordem de coerção tal como a ordem de um bando de criminosos, né? São os anarcocapitalistas que falam isso, que querem o fim do Estado total, né? Na pandemia todo mundo tomou a vacina dada pelo Estado, né? Mas essa galera aí acha que tributo é roubo, né? E que o Estado deve acabar, né? No Rio Grande do Sul eles achavam que o Estado nem era para ter ido lá, era pra deixar o povo lá se virando, né? E, inclusive eles criaram essa narrativa, né? Que foi só o povo que se ajudou, o Estado infernado. Ai, ai. Aí o que acontece? E será que os anarcocapitalistas estão certos? Será que, de fato, o Estado equivale a um bando de salteadores? Tanto Austin quanto Kelsen buscaram responder isso, né? Que é a metáfora do bando de salteadores do John Austin, que ilustra a ideia de que uma ordem jurídica se distingue de um grupo de bandidos na visão de Austin pelo fato de ser uma estrutura de normas dotada de autoridade legítima e aceitação geral. Para Austin, pro John Austin, o que faz com que o direito do Estado seja diferente da ordem de coação do bando de salteadores é que, pro Austin, tá? Não se confunda, decorre de uma autoridade legítima com a aceitação geral. É isso que Austin vai dizer. Por que a ordem do Estado é diferente da ordem do bando de salteadores? Porque a autoridade é legítima e porque as pessoas aceitam isso. Tá nesse fato de aceitar e de ser uma autoridade legítima que diferencia o comando dos criminosos do comando do Estado. Austin utiliza a metáfora para enfatizar que a mera existência de regras e coerção não é suficiente para construir um sistema jurídico. Que é basicamente o que Kelsen diz, né? É basicamente a consequência do que Kelsen diz, né? O direito também requer legitimidade. Nesse ponto eu concordo absolutamente com Austin, né? E essa legitimidade está muito relacionada com o fato de que as pessoas aceitam aquilo que o Estado dá como ordem, como regra geral. Mas Kelsen não vai concordar com isso. Por que Kelsen vai discordar dessa visão de Austin? Por um motivo muito simples. A visão de Austin depende de legitimidade. E legitimidade depende de algum valor que diga se é legítimo ou não é. E se é valor, é algo subjetivo. E o direito não pode se fiar, não pode se confiar, não pode ser fundado em algo subjetivo. Relativismo axiológico kelseniano. A consequência disso, Kelsen aborda a questão da distinção entre a comunidade jurídica e a ação de um bando de salteadores, utilizando a mesma metáfora, mas para afastar a ideia de legitimidade. A diferenciação entre o ato coativo de um órgão jurídico e a ordem do bandido, do salteador, não está na questão da legitimidade, na visão de Kelsen. E está em que, professor? Está no fato de que o comando jurídico é uma norma objetivamente válida e vinculativa. Ou seja, o fato de que a ordem do Estado está dentro de um sistema jurídico válido. Ou seja, mais uma vez, é o formalismo de Kelsen que se impõe. Ele vai dizer, olha, o direito do Estado, a norma jurídica estatal, ela difere da ordem do bando de salteador, porque a ordem do bando de salteador é uma ordem aleatória. É uma ordem qualquer que não está dentro de um sistema que funciona.
Já a norma jurídica, ela está dentro de um sistema normativo que se impõe e é válido porque há um cumprimento geral. Então, ao examinar o comando de um salteador, Kelsen destaca que ele não é juridicamente vinculativo porque ele não está numa ordem jurídica eficaz e duradoura. A comparação com a ordem somente se aplica se houvesse uma atividade sistemática de um grupo organizado, como um bando de salteadores, que operasse dentro de um determinado território. Tanto que, para Kelsen, se esse bando de salteadores de fato toma o Estado e passa a impor suas regras e as pessoas começam a cumprir, de fato aquilo vai virar o direito. O que diferencia é só o fato de estar dentro de um sistema estruturado ou não. Somente isso. Kelsen também aborda a ideia de deveres jurídicos sem sanção, defendendo que o direito deve ser entendido como uma ordem de coerção. Para ele, uma norma jurídica precisa estar ligada a um ato coercitivo ou uma sanção para ser objetivamente interpretado como tal. Então, para Kelsen, o direito é coativo. O direito é coação. Ele tem um forte lastro na força, sendo um fator que permite a sua distinção de outras normas sociais, porque as outras normas sociais não teriam uma sanção institucionalizada pelo Estado. E aí, ele passa para um outro capítulo, que é um capítulo entre direito e moral. E a gente já antecipou um pouco isso. Por quê? Porque a gente viu que ele defende lá a teoria dos círculos apartados, separados. Direito e moral são duas coisas totalmente diferentes. Isso é Kelsen sendo positivista raiz, positivista científico raiz. Ele dizendo, ó, o justnaturalismo é a total confusão entre direito e moral. É o direito se baseando na moral. E aí ele vai defender a separação total. Kelsen problematiza a possível relação entre direito e moral. A conclusão a que ele chega é no sentido de que apenas em termos de forma há alguma relação entre direito e moral. Como assim em termos de forma? Porque tanto direito como moral são normativos, pessoal. Tanto direito como moral são normativos. O que é moral? São as noções de certo e errado, bom, mal, né? Isso aí impõe normas, né? Trair o marido, trair a esposa. É certo ou errado? Isso impõe uma regra de conduta. Não devo trair porque trair é errado. Isso é moral, tá? Isso é moral. Tanto que o direito, por exemplo, né? O direito, por exemplo, ele vai tratar isso de outra forma, né? Ele vai tratar lá os deveres do casamento, por exemplo, né? E aí é um bom ponto para questionar essa distinção forte que o Kelsen fazia, né? Porque, por exemplo, não tem uma influência da moral nos deveres do casamento? Trair ou não trair? Hoje em dia tem as famílias poliafetivas, tem as famílias poliafetivas, tem os relacionamentos abertos que desafiam essa moral tradicional e até mesmo esses deveres que estão lá no Código Civil, né? Esses deveres conjugais do Código Civil. O que até leva a um questionamento sobre essa influência da moral sobre o direito positivo. É por isso que Kelsen dizia, ó, tem que separar total, separação total, né? Porque isso seria moral e não direito. Porque para Kelsen, a moral também vai criar normas, assim como o direito, né? O exemplo do dever de fidelidade conjugal, por exemplo, existe na moral e existe no direito, né? O fato é que só do ponto de vista da estrutura normativa é que existiria semelhança entre direito e moral para Kelsen. Por quê? Porque a partir da teoria pura, ele rechaça a tese segundo a qual o direito deve ser moral, fundamentando para tanto que está implícito na própria noção de dever ser presente na última proposição. Ora, se o direito deve ser moral, na visão daqueles que defendem essa relação, é porque em determinados momentos ele pode não ser. Em última análise, o problema da fundamentação do direito na moral
é o pressuposto equivocado de que existe uma moral absoluta. Ou seja, é mais uma vez o relativismo axiológico de Kelsen. Não há, sim, nenhuma dúvida de que a formulação e a criação de normas jurídicas possa ser ancorada em valores, como é o caso, por exemplo, do dever de fidelidade. Contudo, os valores humanos são relativos. Estes, por sua vez, não serão fundamento de validade em si da norma jurídica. O fundamento tem que ser apenas do sistema jurídico como tal. Daí que não se pode sustentar o conteúdo jurídico de uma norma com base na moral. Então, não é o fato, para Kelsen, não é o fato da norma jurídica estar conforme ou estar desconforme à moral que vai fazer ela ser aplicável e exigível, mas o fato de ela estar em um ordenamento jurídico. Então, o dever de fidelidade do casamento, ela está na moral e está na norma jurídica. Ele encontra a sua razão de ser na moral? Encontra. Mas ele está certo porque é moral? Para Kelsen, não. Para Kelsen, ele tem que, não importa se ele está certo ou se ele está errado. Para Kelsen, importa que ele tem que ser respeitado porque ele está na norma. Ponto final. Então, não é que Kelsen ache que as normas não têm influência moral. Até tem. Mas o que importa para Kelsen é que não é o fato delas serem moral que as fazem jurídicas. É o fato delas estarem no sistema. Formalismo puro. Então ele defende a separação rígida e absoluta entre direito e moral. E aí ele chega no capítulo Direito e Ciência. O objeto central da ciência do direito, para o Kelsen, é a norma jurídica. É o objeto da ciência do direito. A relevância da relação jurídica na ciência do direito está na interpretação das relações entre condutas humanas através da norma jurídica. Ou seja, a norma jurídica, ela vai mediar as relações humanas. Kelsen propõe uma abordagem dual em sua teoria pura do direito. A estática, que considera apenas as normas em si, e a dinâmica, que enfoca os atos de produção e aplicação das normas. O sistema que mostra como as normas operam. O Bobbio, no Teoria do Ordenamento, ele basicamente vai estudar a dinâmica. E o mesmo Bobbio, no Teoria da Norma, são dois livros diferentes, ele vai estudar estática. Então por que Bobbio tem o Teoria da Norma e o Teoria do Ordenamento? Porque a Teoria da Norma é a estática, é o estudo da norma em si. E a dinâmica é a operação do sistema jurídico, é o ordenamento jurídico. Então, o Bobbio chamou estática de teoria da norma e chamou dinâmica de teoria do ordenamento. A distinção entre normas e proposições jurídicas é fundamental para Kelsen, isso é importante, isso tem cara de prova da UFC. A UFC gosta de perguntar essas... que isso é o menos importante dentro da teoria do Kelsen, mas às vezes a UFC gosta de perguntar essas coisas. Qual a diferença entre norma e proposição jurídica? É que as normas, enquanto objeto da ciência do direito, não podem ser sujeitas a juízo de verdadeiro e falso. Já as proposições jurídicas, sim. O que seria a norma? O que seria a proposição jurídica? A norma é o que está lá dentro do ordenamento jurídico. Isso é norma. E o que é proposição? É uma formulação que eu faço a respeito do direito que pode ou não vir de uma norma. Em termos mais práticos, norma é a norma lá do ordenamento. Quando eu leio um dispositivo da Constituição, extraio um sentido, isso é norma. Esse sentido que eu extraio de um texto que eu li dentro de um ato legislativo. É o sentido que eu extraio desse ato legislativo. Proposição jurídica é uma formulação doutrinária, por exemplo. Quando um cientista do direito, quando um doutrinador do direito diz assim, por exemplo, Roxin, né? O Roxin tem a teoria da imputação objetiva. Quando o Roxin diz assim, ora, se você não incrementou um risco proibido, e se a sua conduta é socialmente aceita, isso não é crime. Por exemplo, esportes radicais. Os esportes radicais, né? Por exemplo, MMA.
Numa luta de MMA, uma pessoa pode morrer? Pode. Eu der um murro no queixo dessa pessoa, de baixo para cima, e ricochetear o seu crânio no seu cerebelo, pode ter uma parada cardiorrespiratória, a pessoa morrer ali na hora. Agora, isso é homicídio? Na teoria do Roxin, não. Isso não é homicídio. Por quê? Porque era um risco permitido, a sociedade permite as lutas de MMA, era um risco permitido, então você incrementou um risco permitido e não um risco proibido. Perceba que isso tem um formato normativo, né? Se você cria um risco permitido, isso não é crime. Isso é uma teoria jurídica, mas isso não está numa norma, né? A norma vai dizer o quê? Matar alguém, pena de tantos a tantos anos. Pro Kelsen, essa é a diferença entre norma e proposição. A norma é o que está lá no dispositivo. É uma questão de aplicar ou não aplicar, e não de se é certo ou se é errado. Já a proposição, como não tem a força normativa por não estar em um ordenamento jurídico, ela vai ter uma outra relevância para o direito. Ela não é vinculativa, né? Ela não é baseada numa ordem de coerção. Então, essa é a diferença entre norma e proposição. Proposição é basicamente a formulação de um doutrinador. Então, não vai ter o mesmo nível de força normativa, por mais que tenha uma formulação normativa, ela não vai ter a mesma força de uma norma. Kelsen diferencia a ciência do direito, uma ciência normativa, fundamentada no princípio da imputação, das ciências naturais, que são baseadas na causalidade. Eu já expliquei o que é causalidade, o que é imputação. As ciências da natureza são baseadas em causalidade. Se você entra todo molhado dentro de uma residência, eu posso concluir, está chovendo lá fora. Isso é causa e consequência. É lei da natureza. As leis da natureza, as normas da natureza, são normas baseadas em causalidade, né? Ação e reação, inércia, gravitação, são leis da natureza. Né? São leis da natureza, elas são baseadas em causalidade. As leis do direito, as normas jurídicas, elas não são baseadas em causalidade, elas são baseadas em quê? Em imputação. É o que deve ser, e não causa e efeito. Então, isso diferencia a ciência do direito das ciências naturais. Ele argumenta que o princípio da causalidade, embora útil nas ciências naturais, deve ser visto como um postulado epistemológico. Uma norma que busca estabelecer ligações entre fenômenos de causa e efeito. Na visão de Kelsen, o princípio da causalidade em culturas primitivas se estendia à justiça, como na justiça retributiva. A justiça retributiva é o quê? Se você mata alguém da minha família, eu vou matar alguém da sua família, causa e efeito. Nas sociedades primitivas, a causalidade se estendia para o direito. Contudo, para o direito contemporâneo, não se trata de uma questão de causa e efeito, mas de uma questão de imputação, ou seja, do que deve ser. A diferença fundamental entre causalidade e imputação, segundo Kelsen, é que a causalidade não tem um ponto final, enquanto a imputação tem, refletindo a distinção entre necessidade natural e liberdade normativa. A imputação não requer que apenas condutas humanas sejam imputadas umas às outras. Pode ocorrer a imputação de uma conduta humana a um fato natural, mas a conduta imputada deve ser sempre humana. Como é que deve haver imputação de uma conduta humana a uma causa natural? Pode simplesmente, por exemplo, a Constituição diz que em casos de desastres naturais pode ser decretado estado de emergência, ou seja, uma imputação decorrente de um fenômeno da natureza. Mas a imputação é para o ser humano. O direito, já dizia Carlos Drummond de Andrade, né? O direito não basta, os lírios não nascem da lei. Se eu descer uma lei dizendo devem nascer lírios agora, os lírios não vão nascer por conta disso. Então, o direito ele pode até estar relacionado com a natureza. Por exemplo, sucessão, né? O direito de sucessão é a regulação de um fenômeno da natureza, que é a morte.
né? Mas as imputações, os dever ser, que surgem do fenômeno morte, são para pessoas vivas, né? São para os seres humanos. Então, a imputação não regula a natureza, apesar de que a imputação pode regular ações humanas a partir de um fenômeno da natureza. Kelsen discute também as normas categóricas e as hipotéticas. Aqui é influência direta de Kant, a influência direta de Kant. Kant diferenciava os juízos, né, os imperativos, de imperativos hipotéticos e imperativos categóricos. Imperativo categórico é o imperativo da moral, é aquilo que eu faço porque eu acho que é certo. O imperativo hipotético é aquele que eu faço algo porque eu quero ganhar algo com isso ou tenho medo de ser punido por isso. Tem um diálogo muito bonito do livro Os Maias, né, que o patriarca da família Dom Afonso, que era ateu, ele discute com seu melhor amigo, que era um padre, que ele dizia, olha, as pessoas têm que ser justas por amor à justiça e não por medo de ir para o inferno. As pessoas têm que ser boas por amor à bondade e não por medo de ir para o inferno. Isso é imperativo categórico. Você faz porque você acredita que é o certo. E não por medo de ir para o inferno, ou porque você quer ter um desconto, ou porque você vai se dar bem por conta disso. Isso é imperativo hipotético. E Kant, para destruir o direito, né, destruir nossa ciência, dizia o quê? O direito é baseado em imperativos hipotéticos. A moral é baseada em imperativos categóricos. O direito, a gente age para receber prêmios, né? Se você pagar o tributo antecipadamente, você tem um desconto. É uma sanção premial, é um prêmio, né? Ou então, você age com medo da sanção. Eu vou fazer isso aqui, porque senão eu vou ser preso. Então, o direito ele é baseado em imperativos hipotéticos. As normas individuais podem ser categóricas, prescrevendo ou autorizando condutas sem condições prévias, ou hipotéticas, condicionando a conduta a certos pressupostos, né? Então, o imperativo categórico, as normas categóricas prescrevem por si. As hipotéticas, ou elas estabelecem prêmios para o caso de seu cumprimento, ou punições no caso de seus descumprimentos. Kelsen responde às críticas sobre o conceito de norma jurídica como um dever ser, sustentando que juízos jurídicos que determinam como devemos nos conduzir, não se reduzem a afirmações sobre fatos presentes ou futuros do mundo do ser. Em vez disso, referenciar o sentido de um ato de vontade, o dever ser que é distinto do ser. O direito, enquanto norma, é uma ideologia apenas se entendida como oposição à realidade dos fatos. Assim, a teoria pura do direito de Kelsen busca entender a norma como o núcleo do direito, destacando sua autonomia frente às ciências causais e reafirmando sua fundamentação normativa como um sistema coerente e independente de explicações causais. O direito é norma baseada em dever ser, né? É um dever ser que sustenta os juízos jurídicos. O dever ser fundamenta como as pessoas devem se conduzir, não se resumindo a fatos. Em vez disso, referenciar um ato de vontade que é distinto do dever ser. O dever ser, que é um ato de vontade, um dever ser que é distinto do ser. O mundo dos fatos é baseado no ser. O direito é dever ser, né? É como as coisas devem ser. E a norma é baseada em dever ser. Então, nesse ponto, ele considera que as normas jurídicas são imperativos hipotéticos que buscam realizar o dever ser por meio de sanções, sejam sanções premiais ou sanções punitivas, né? Então, nesse ponto, ele adere a essa distinção kantiana de imperativos categóricos e imperativos hipotéticos, sustentando que a norma jurídica, como norma de dever ser, diferente do ser, que é o mundo dos fatos, que é estudado lá pela sociologia, são imperativos hipotéticos que trazem esse dever ser, tá bem? É isso, galera, e eu quero deixar aqui no final do nosso episódio de hoje um convite para vocês. Quero que vocês conheçam o Imperativo Concursos.
no Imperativo Concursos eu tenho gravado aulas de Humanística e de Direitos Humanos para as provas de concurso em geral. Fica o meu convite para vocês, para que vocês conheçam o Imperativo Concursos. Estou com cursos no momento de Humanística e Direitos Humanos para o TJ São Paulo, segunda fase, para o TJ Santa Catarina, também segunda fase, para o TJ do Rio, TJ Pernambuco, primeira fase, e muitos outros cursos, inclusive cursos gerais de Humanística e Direitos Humanos para magistratura. Então conheça o Imperativo Concurso e acompanhe aí nossos temas de filosofia, sociologia, direitos humanos, em geral, nossos temas de Humanística e de Direitos Humanos, tá bom? Até a próxima!